Hebreus capítulo 9, vamos ler somente o versículo 28, irmãos. Vamos continuar falando acerca do arrebatamento da igreja, assim como nós falamos semana passada, uma introdução. Hoje nós vamos continuar falando, e este versículo 28 da Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, diz assim: assim também Cristo, sem pecado, havendo-se oferecido uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez para a salvação daqueles que o esperam. Amém? Aqui nessa epístola, nesse versículo, Paulo, como alguns acreditam, ser o escritor, mas não sabemos ao certo quem foi o escritor dessa epístola. Ele diz que Cristo, ele se manifestou uma vez, sem pecados, se ofereceu para tirar o pecado de muitos, e agora ele aparecerá uma segunda vez. Para quem? Para a salvação daqueles que o esperam. Então, como nós falamos, alguns pontos na última quarta-feira, vamos por aqui. Para quem Jesus virá. Hebreus capítulo 9, versículo 28, traz essa resposta: Jesus virá para aqueles que o esperam. E quem é que espera a vinda de Cristo? Quem é que o espera? É a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor é o motivo pela qual Jesus virá, pela qual Jesus voltará novamente para resgatar, buscar a sua igreja. Assim como nós falamos acerca da palavra arrebatar, que significa apanhar com força, apanhar depressa, puxar repentinamente. E assim vai ser com a igreja. E aqui nós podemos ver uma ilustração do que vai ser esse arrebatamento, como vai ser o arrebatamento da igreja. Imagina que nós temos aqui, vou colocar aqui a esponja, o apagador. Suponhamos que aqui é uma caixinha. É uma caixinha e aqui está cheio de palitos de dente e cheio de agulhas. Está tudo misturado aqui, palito de dente, agulha. Então quem olha assim de longe, parece que é tudo igual, agulha, os palitos de dentes. Olhando assim de longe, aparentemente parece ser tudo igual. Mas aí, se eu quero tirar somente as agulhas dessa caixa, para ser de modo mais rápido, o que é mais fácil? É só a pessoa chegar com um ímã, imagina que isso aqui é um ímã. Você chega com um ímã assim próximo, e tudo que é agulha vai fazer o quê? Vai ser atraído, vai subir ao encontro desse ímã. E assim, aquilo que é palito de dente vai ficar na caixa. Então é uma forma de fazer o quê? Se retirar rapidamente, de se puxar rapidamente aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou querendo. Por quê? Porque só vai ao encontro do ímã aquilo que tem a mesma natureza dele. Então aquilo que parecia ser agulha vai ficar. E até aquelas agulhas, você olha assim, mas está enferrujada.
É agulha, mas está enferrujada. Ela vai ao encontro do hino? Não vai. Vai também ficar na caixinha. Então o arrebatamento da igreja vai ser da mesma forma. Jesus, ele virá e vai buscar quem? Quem tem a mesma natureza que ele. Quem possui a mesma natureza que ele. Então quem era palito de dente, ficou. Ou seja, os ímpios vão ficar. Mas as agulhas, que eram também, estavam enferrujadas. Era agulha, mas estava enferrujada. Ficou. Isso significa quem? Aqueles que estão na igreja, né? Vem nos cultos, participa até mesmo de um conjunto, mas ainda vive na prática do pecado. Ainda vive lá fora, né? Somente o seu corpo está aqui dentro. Não possui a natureza de Cristo. Esses também, nesse dia, ficarão. Porque Jesus só vai buscar, só vai voltar para puxar depressa, arrancar, né, com força, aquele que tem a mesma natureza que ele. E é a igreja santa, a igreja pura, a igreja que foi lavada no seu sangue, a igreja que é todos os dias purificada pela palavra dele. Então é para esses que Jesus voltará, é para esses que Jesus virá, aqueles que têm a sua natureza. E como hoje nós temos a natureza de Deus, a natureza de Cristo, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o próprio nome já diz, ele é santo. Então ele produz em nós a santidade, ele vai aperfeiçoando em nós a santidade, vai tirando todo ferrugem, né? Lembra lá da agulha? Ele vai tirando todo ferrugem para fazer que nós tenhamos o quê? A mesma natureza que Jesus. Então o Espírito Santo, ele trabalha em nós para isso, para nos purificar, para nos santificar. Ele trabalha hoje preparando a igreja para se encontrar com Jesus. Então quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, é um sinal de quê? De que mais preparado eu estou para me encontrar com Jesus naquele dia. Quanto mais sensível à voz do Espírito Santo eu estou, né, quanto mais ele fala e mais eu obedeço, é sinal de que eu estou sendo aperfeiçoado para me encontrar com Cristo. Mas se eu vou endurecendo o meu coração, o Espírito Santo fala e eu não obedeço. O Espírito Santo pede, faz isso, eu não faço. O Espírito Santo fala, não faz isso, e eu vou e faço. Estamos correndo o risco de quê? De nos tornarmos agulhas enferrujadas. Agulhas que não subirão ao encontro do ímã, como eu disse aqui na ilustração. Mas, como a palavra de Deus diz, Jesus mesmo disse, as 7 igrejas lá da Ásia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então que você continue sensível à voz do Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque Jesus virá para quem? Para a igreja, aqueles que o esperam. E como esperar o Senhor? Mateus relata sobre isso. Jesus ilustrando, por várias parábolas, dizendo em vigilância, em santidade, É assim que nós devemos esperar o nosso Senhor. Então, para quem Jesus virá? Vou pôr aqui, para a igreja. A igreja que possui, a sua natureza. Então Jesus voltará para a sua igreja. Então, da mesma maneira, irmãos, que nós falamos, no último estudo, que vai ser o quê? No momento
num abrir e fechar de olhos. Né? Paulo relatando ali em 1 Coríntios capítulo 15. Da mesma maneira, vou voltar para o exemplo aqui, ó, é um imã. Né? Você chegou um imã aqui, vai ser o quê? Rapidamente, né, as agulhas vão subir. Então o arrebatamento da igreja será da mesma forma, repentinamente, no abrir e fechar de olhos. Então isso nos fala de quê? De que não haverá tempo de pensar, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, nós temos que estar preparados, devemos estar prontos para esse dia. Não é tempo mais de preparar, mas é tempo de andarmos preparados, porque assim será o arrebatamento. E a Bíblia nos fala também, Paulo falando, descrevendo para a igreja ali, que nós nos encontraremos com o Senhor aonde? Nos ares. Nós nos encontraremos com o Senhor nas nuvens, nos ares. E aqui é uma coisa interessante que eu não falei, né? Vou falar agora. Por que nós nos encontraremos com Jesus nos ares? Você já parou para pensar isso? Por que tem que ser nas nuvens? Por que a gente já não vai direto, né, para a Nova Jerusalém? Por que já não vamos direto para as mansões celestiais? Mas por que tem que ser nos ares? Aí você vai entender, porque quem que é aquele que hoje tem a sua morada nos ares? O diabo. Satanás e seus demônios estão aonde? Nos ares, nas regiões celestiais. E aí, voltando lá para o Éden, lá para Gênesis, você vai ver que aonde o diabo venceu o homem pela primeira vez, a gente vê que ele fez com que o homem, com que a mulher caíssem no pecado. Ele venceu, né, o homem e a mulher. Aonde? No território do homem, né? Na terra do homem. Mas agora no arrebatamento da igreja, Jesus fez questão, né, de ser aonde? Nos ares. Para quê? Para que o homem agora vença, né? Para que o homem agora vença a morte, mostre que e tem o seu triunfo, né? Porque nós já triunfamos sobre o diabo, né? Já somos vencedores. Mas agora Jesus faz questão de ser nos ares para quê? Para mostrar para ele, né, a nossa vitória. Então nós vamos encontrar com Jesus nas nuvens, nos ares. Para quê? Um pouquinho. Por que será? Por que será nosso encontro nos ares? Eu vou aqui, para decretar a vitória completa sobre o diabo. Então, como eu disse, lá no Éden, o diabo venceu o homem no seu território, mas agora no arrebatamento da igreja, né, vai ser decretada finalmente, né, vai ser aquele ápice final, porque como eu disse, pela fé em Jesus Cristo, né, nós já fomos justificados, já vencemos Satanás, mas no dia do arrebatamento da igreja, Cristo, ele vai fazer questão de se encontrar conosco ali, para mostrar para o diabo que aquele a quem
aqueles, né, a quem ele acusava, a quem ele perturbava, aqueles a quem ele tentava, né, triunfaram através do sangue dele, através do sangue de Jesus. Então imagine, irmãos, a maior derrota do inimigo é presenciar o quê? A vitória, né, daquele que ele é contra. Você pode ver aí, vou dar um exemplo, num jogo, né, de futebol, no campeonato. Quando um time perde, eles têm que ficar lá, né, olhando os outros lá, levantando troféu, né, comemorando, fazendo festa. E é o pior momento que tem, né, porque já não basta a pessoa estar triste porque perdeu, e ainda tem que ver a vitória do outro, né, o outro comemorando. Então, naquele grande dia, vai ser assim com a igreja. O diabo que tanto tentou nos parar, que tanto tentou, né, fazer com que nós seguíssemos após ele, vai ter que contemplar a nossa vitória, vai ter que contemplar o nosso triunfo, vai ter que contemplar, né, Jesus nos recebendo, Jesus, aquele que nos resgatou, né, fazendo com que nós também herdássemos esta vitória. Então, por isso que, né, eu acredito que vai ser o motivo de nós nos encontrarmos com o Senhor ali nas nuvens, para mostrar, né, para nossos inimigos que nós somos em Cristo mais do que vencedores. Amém? E aqui nós falamos também, né, sobre o novo corpo, né, que nós vamos ter, o novo corpo transformado que Jesus ele vai nos dar. E eu gostaria de ler com os irmãos, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, porque na primeira epístola Paulo fala, né, sobre esse corpo transformado. Mas agora vamos ler aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né, capítulo 5. Porque lá no capítulo 15 ele vai falando sobre a incorruptibilidade, a imortalidade, né, do novo corpo, lá no versículo 1 Coríntios capítulo 15, né, o versículo 53, o 54, ele vai falando sobre isso. Mas aí vamos ler 2 Coríntios capítulo 5. Por que ele fala, né, dessas duas coisas? Ó, deixa eu pôr aqui, ó. Incorruptível, vamos pôr incorruptível. E imortal. Então, são duas coisas que vai acontecer. E Paulo fala com o corpo humano. Ele vai se levantar incorruptível e imortal. Incorruptível, quando fala ali, Paulo está falando de quê? Do corpo ressurreto. Dos que morreram em Cristo. Então, Paulo falando da incorruptibilidade, ele está falando do corpo físico daqueles que morreram em Cristo, né? Que eles vão receber a ressurreição do seu corpo. E por que incorruptível? Porque o nosso corpo hoje, ele é corruptível. Ou seja, se você experimentar a morte, você vai ver que 24 horas depois já vai começar, né, a exalar um mau cheiro, já vai começar a se decompor por causa da corrupção
do corpo. Né? O corpo se desfaz, ele se corrompe. Mas aqui, Paulo falando dessa incorruptibilidade, ele está falando do corpo ressurreto, que aqueles que morreram em Cristo vão receber. E aí, a imortalidade, que é o que ele fala também depois, já fala de quê? Do corpo transformado. Ô Luz, vai ter que fechar as luzes, tá? Vai ter que fechar as luzes, pô. As luzes estão no tua bolsa aqui. E aí, será o corpo transformado de quem? Da igreja, daqueles que ressuscitaram fisicamente. Então nós, naquele dia, nós teremos um corpo imortal. E o que é um corpo imortal? Um corpo que não provará mais a morte. Então, esses aqui que ressuscitaram, né, eles não vão morrer mais. E a igreja que estiver viva nesse dia, ela não experimentou a morte e nem vai morrer mais. Então, para você entender, a filha lá de Jairo, ela ressuscitou. Lázaro, né, ele morreu, mas ressuscitou. Mas passaram algum tempo, eles morreram de novo. Né? Eles ressuscitaram, mas morreram. Mas agora, aqui, Paulo falando, né, dessa imortalidade, ele fala de uma ressurreição, né, dos que morreram em Cristo. E da igreja, uma ressurreição para a vida eterna. Não provarão mais a morte. Por isso que ele continua falando lá, né, que vai se cumprir. Então a palavra que disse, tragada foi a morte na vitória. Justamente por isso. Então aqui, ó, a igreja do arrebatamento, eu falei, né, na quarta passada, vou repetir. Nós herdaremos o céu sem passar pela morte. Né? Nós vamos herdar o céu sem passar pela morte. Esses aqui, ó, que morreram em Cristo, eles estão no céu. Mas para eles chegarem lá, eles precisaram de quê? Da morte. A morte é como um passaporte, para que eles passem dessa terra para a eternidade com Deus. Mas a igreja do arrebatamento não. Ela vai direto, sem passar pela morte. E aí Paulo, no capítulo 5, agora da segunda epístola aos Coríntios, ele vai começar a falar desse corpo, desse corpo agora transformado. E aqui ele vai usar uma metáfora, ele vai falar aqui comparada com uma casa. E aí ele está falando de quê? Do corpo humano. Olha para você ver, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, for desfeita, temos de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui, Paulo está falando de quê? Do corpo humano. Então entenda, um pouquinho, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até versículo 9. Paulo está falando do corpo, Então aqui, ó, a casa é igual corpo. Porque Paulo aqui ele faz uma comparação, da casa. Então ele está falando aqui, ó, que quando a casa terrestre for desfeita, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, olha, quando o meu corpo físico, ele morrer, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque eu vou ter um corpo incorruptível, eu vou ter um corpo imortal. Quando eu me encontrar com
meu Deus, quando eu encontrar com o meu Senhor. Então, ainda que esse corpo aqui, essa casa terrestre, ela seja desfeita, de Deus, nós temos um edifício preparado. Nós temos um novo corpo preparado para nós. E aí ele vai falando, ele continua falando, versículo 2: e assim, neste tabernáculo, gememos, desejando ardentemente ser revestidos da nossa habitação, que é celestial. Então, quando nós estamos aqui nesse corpo, nós gememos. Hoje mesmo eu te garanto, que você gemeu, você clamou, você pediu a Deus. Por quê? Porque quando nós temos esse conhecimento de Deus, nós queremos estar com quem? É com Deus, é mais perto de Deus. Então, Paulo aqui está falando disso, que nós desejamos ardentemente, ser revestidos dessa nova habitação. Então, um novo corpo, não vai ter doença, não vai ter cansaço, às vezes você pode estar aqui igual eu, com fome, mas não sentiremos mais fome, calor, frio, nós não sentiremos mais essas coisas, por quê? Porque nós teremos um novo corpo, um novo edifício preparados por Deus. Então, Paulo aqui está dizendo que o desejo dele era esse, era ter esse novo corpo, esse corpo transformado. Por isso que ele geme, ele fala aqui, e assim nesse tabernáculo nós gememos, desejando ardentemente ser revestidos da nossa habitação. E você tem esse desejo de receber o seu novo corpo? Porque nós, como Paulo diz lá em Romanos, que temos a primícia do Espírito, nós gememos. Por quê? Porque lá em Romanos capítulo 8, Paulo fala que a natureza geme como se estivesse com dores de parto, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Então, quando você vê isso aí, chuva forte, tempestade, maremoto que destrói tudo, é a natureza gemendo, clamando. E Paulo continua dizendo que nós que temos as primícias do Espírito também gememos, aguardando a nossa redenção. Então todos os dias nós temos que ter esse desejo, como se fosse hoje a vinda de Cristo. Nós temos que viver assim: Senhor, que seja hoje. Senhor, eu anseio por esse dia. Senhor, eu espero pela tua vinda. Senhor, eu estou pronto para encontrar com o Senhor. Mas hoje muitos têm feito o contrário. Muitos têm feito o contrário. Senhor, me deixa aqui na terra para me fazer uma faculdade, para me construir minha casa, para me fazer isso, para me fazer aquilo. Mas nós sabemos que o nosso alvo tem que ser o céu, estar com Cristo. E assim é que Paulo fala. E aí ele continua falando, versículo 3. Ele deseja ser revestido, ou seja, o arrebatamento, E aí ele fala, se verdadeiramente formos achados vestidos e não formos achados nus. Então ele fala, versículo 2, para você entender. Assim, neste tabernáculo gememos, desejando ardentemente ser revestidos da nossa habitação, que é celestial, se verdadeiramente formos achados vestidos e não formos achados nus. E aqui Paulo está falando do desejo que ele tinha de estar no momento do arrebatamento, de estar presente na hora do arrebatamento da igreja. Por isso que ele fala de ser revestido, ou seja, o nosso corpo acontecer isso aqui, ele ser imortalizado, ele ser transformado. Mas ele fala, se verdadeiramente fomos achados vestidos e não fomos achados nus. E aqui não é a nudez de sem roupa, que às vezes a pessoa lê e fala, então se eu estiver tomando banho na hora do arrebatamento eu vou ficar. Não é nesse sentido,
Né? Ser achado nu aqui, Paulo está falando de quê? Da morte. Ou seja, o corpo está nu, sem a alma. Aqui ele está falando nesse sentido, né? O corpo está sem a alma fora do corpo. Então, quando ele fala aqui de nudez, ele está falando disso, né? Ele for achado vestido, ou seja, o seu corpo, a sua alma no seu corpo. Mas aí ele vai ser revestido da nova habitação. Mas se não, né, se ele estiver morto, aí não vai ser revestido, né, porque ele já vai ter passado pela morte, ele vai ter provado a morte. Só que o desejo de Paulo, como eu disse, era esse, né, ser arrebatado, estar presente no dia do arrebatamento da igreja. Irmãos, se Paulo, naquele tempo, ele já tinha essa certeza, né, ele já tinha essa convicção, quanto mais nós hoje. Quanto tempo se passou? Se Paulo já olhava para aquele tempo que ele estava vivendo, né? Tempo de luta, tempo de perseguição da igreja, tempo de falsos mestres atacando a igreja. Paulo já achava, né, que estava próximo ao arrebatamento. Quem dirá nós hoje, com esses sinais cada dia mais fortes, cada dia mais presentes? Nós também devemos ter esse desejo de sermos revestidos da nossa nova habitação. E aí ele continua falando, versículo 4. Aí ele fala de novo, do seu desejo, né, de participar do arrebatamento. Versículo 4. Porque nós, o que estamos neste tabernáculo, ou seja, a alma no corpo, gememos oprimidos, porque não desejamos ser despidos, ou seja, ele não queria morrer, mas sim revestidos, ou seja, receber o quê? A imortalidade. E aí ele diz, ele confirma isso dizendo no restante do versículo, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então era o desejo de Paulo, né, participar do arrebatamento, ter parte no arrebatamento da igreja. E aí ele continua dizendo, versículo 5, e foi Deus quem nos preparou para este fim, o qual também nos deu o Espírito como penhor. Então, como eu disse, o Espírito Santo, irmãos, ele é a garantia, né, que nós vamos participar deste evento, que nós vamos participar deste momento. Mesmo se eu morrer, eu vou estar lá. Mas se eu estiver vivo, eu também vou estar lá. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o penhor. E o que é o penhor? O penhor é o seguinte, eu vou comprar essa caneta, mas eu não tenho o dinheiro todo. Aí o que eu falo para a pessoa que quer vender? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar essa esponja aqui, você fica com ela como um penhor, né? De que eu vou pagar a minha dívida. O pessoal mais antigo aí vai entender isso, né? Que antigamente é que tinha muito isso, né? Do penhor. Então você fica com isso aqui como garantia de que eu vou pagar minha dívida, né? Do que eu tratei, né? Eu vou cumprir. Então o Espírito Santo, ele é o penhor. Ou seja, Jesus disse, né? Não se turbe o vosso coração. João capítulo 14, versículo 1. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele deixou quem? O Espírito Santo como penhor, de que ele vai cumprir a sua palavra, né? De que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então o Espírito Santo hoje, ele é o nosso penhor, ele é a garantia de que nós vamos herdar esse corpo incorruptível, esse corpo imortal. E aí ele continua dizendo no versículo 6, pela qual estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor.
Então aqui ele está falando agora de quê? Do corpo físico. Então, enquanto nós estamos aqui no corpo físico, nós estamos ausentes do Senhor, ou seja, estamos longe do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está no céu e nós estamos na terra. Então é dessa maneira que Paulo está falando, né? Dessa ausência, dessa distância, por causa do corpo físico. Aí o versículo 7, porque andamos por fé e não por vista, assim mantemos o bom ânimo, mas desejosos antes de nos ausentarmos deste corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Pelo que também nos esforçamos para, quer presentes no corpo ou ausentes dele, sermos agradáveis ao Senhor. Então Paulo está dizendo aqui acerca disso, né? Do novo corpo, o novo tabernáculo, o novo edifício que temos preparados por Deus no céu, que é o corpo imortal, um corpo glorificado. E ele fala, né, que enquanto nós estivermos nesse corpo físico, nós estamos longe do Senhor, né, de presença. Mas ele fala, né, que mesmo longe, quer presentes no corpo ou ausentes dele, né, nos esforçamos para sermos agradáveis ao Senhor. Então, quando eu vivo uma vida em santidade, uma vida de obediência, eu me torno que agradável ao Senhor. Uma coisa é certa, nós podemos agradar a Deus, mesmo estando perto ou distante, devemos fazer de tudo para sermos agradáveis ao nosso Senhor, para assim, em breve, herdarmos este novo corpo. Que Paulo agora ele fala, lá em Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, vamos ler dois versículos, versículo 20 e 21, Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz assim: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos receber o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação na semelhança do corpo de sua glória, segundo a operação do seu grande poder, com o qual também pode sujeitar sob o seu domínio todas as coisas. Então nós herdaremos este corpo, irmão. Esse corpo aqui, esse corpo de humilhação, ele vai ser transformado, o Senhor Jesus, quando ele vier, nós vamos ter esse corpo transformado na semelhança do corpo de sua glória. Então esse tem que ser, o desejo da igreja, a convicção da igreja, saber que enquanto nós estamos aqui na terra, nesse corpo, nós vamos padecer às vezes, por doença, às vezes por cansaço, às vezes por fadiga, frio, calor, aflições, várias coisas, mas a nossa esperança como igreja é aguardar, esse novo corpo, saber que tudo isso passará e nós teremos um corpo glorioso. Mas o melhor de tudo isso, irmãos, não é, saber que teremos um novo corpo. Isso tudo é bom? Sim, é ótimo. Mas o melhor de tudo é sabermos que, independente de termos um novo corpo, o melhor de tudo vai ser nos encontrarmos face a face com o nosso Senhor. Nos encontrarmos face a face com Jesus. Porque Paulo aqui ele disse, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo que nós lemos, ele fala, porque andamos por
fé. Então hoje nós não vemos face a face, né? Mas nós o sentimos através da fé. Mas naquele dia nós o contemplaremos face a face, né? Da mesma maneira que você está me vendo, eu estou te vendo, né? Assim nós o veremos como ele é. E assim a nossa alegria, né? A nossa redenção estará completa. Por quê? Porque nós estaremos face a face com Jesus. Assim como João, né, ele escreveu na sua primeira epístola, que nós ainda não é manifestado, né, o que nós haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, primeiro, semelhantes a ele, e segundo, o veremos como ele é. Então aquele Jesus glorioso, né, aquele Jesus poderoso que João descreve lá em Apocalipse 1, esse Jesus nós o veremos face a face, né? O Senhor revestido de glória, o Senhor revestido de poder, o Senhor revestido de autoridade. Então nós o veremos face a face. Amém? E para nós terminarmos, irmãos, vamos voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler agora, nós lemos até o versículo 9. Vamos ler do versículo 17 ao 20. Que aqui eu vou deixar um ponto, nós vamos falar, né, na próximo estudo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, até a parte A do versículo 20, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos imprimiu a palavra da reconciliação. Versículo 20. Assim, pois, somos embaixadores da parte de Cristo. Então nós, como igreja, Paulo aqui está falando que nós somos o quê? Embaixadores. E o que é um embaixador? O embaixador é alguém que representa o seu reino em outra terra, em outro país, né? Então suponhamos que eu vou lá para os Estados Unidos, né, como um embaixador. Você vai para lá como embaixador, você vai estar representando, né, o Brasil ali, naquele país. E uma coisa interessante para a gente analisar, né, como estamos falando do arrebatamento, um fato que aconteceu na história, né, um fato que aconteceu alguns anos atrás, né, precisamente no dia 7 de dezembro de 1941, onde você pode olhar que você vai ver, né, o que aconteceu nesse dia. Os japoneses, eles bombardearam ali Pearl Harbor, né? Eu acho que você já deve ter visto algum filme, na escola, né, você deve ter estudado sobre isso. Eles bombardearam ali Pearl Harbor, e isso trouxe muitos prejuízos, né, para os Estados Unidos. Então era um domingo, e nesse domingo aconteceu isso. Então na segunda-feira, né, dia 8, o que o presidente na época, presidente Franklin Roosevelt, ele fez o quê? Fez uma reunião com o Congresso e ele decretou guerra, né, contra o Japão, a Alemanha e a Itália. Ele decretou guerra contra esses três países.
E aí, na terça-feira, no dia 9, a primeira coisa que ele fez foi enviar telegramas para os seus embaixadores que estavam ali, né, em Berlim, em Roma e em Tóquio. Então ele enviou cartas para esses embaixadores dele ali nessas cidades. Para quê? Para que eles voltassem para o seu país, para que eles voltassem para os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque faz parte, né, do protocolo de todo o país, quando vai entrar em guerra com outro país, trazer primeiro os seus embaixadores de volta. Trazer os seus embaixadores de volta para casa. E aqui Paulo fala que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. E aqui é uma prova de que Deus, em breve, como nós lemos lá em Apocalipse 5, Ele vai decretar guerra, né, a este mundo. Ou seja, o seu juízo vai ser derramado sobre essa terra. Só que antes disso acontecer, Ele vai fazer o quê? Vai chamar os seus embaixadores de volta para a sua pátria. Vai chamar os seus embaixadores de novo para o seu reino, que é o qual? O reino de Deus. O reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Então a igreja vai ser tirada dessa terra. A igreja vai subir com Cristo antes desse juízo final, antes desse juízo de Deus ser derramado, né? O dia da ira do Senhor. E no próximo estudo nós vamos falar sobre isso, né? Sobre a igreja não passará pela grande tribulação, né? A igreja não passará pela ira de Deus, pelo dia da ira do Senhor. Então esse texto aqui, ó, de 2 Coríntios, capítulo 5, 20, né? Nós somos embaixadores da parte de Cristo. Historicamente, nos mostra isso, né? Todo embaixador é tirado antes da guerra, mostrando para nós que a igreja vai ser tirada, né? Cristo voltará para buscar os seus embaixadores antes de decretar guerra para essa terra, sobre essa terra. Então, no próximo estudo nós vamos ver na Bíblia, né, alguns pontos que nos mostram sobre isso, né, que a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. Amém?